Nos anos 90, todas as filmadoras filmavam em fita de vídeo. Isso mudou eventualmente, e se você quiser saber mais sobre isso, pode assistir ao meu vídeo sobre filmadoras de disco. Mas até o início dos anos 2000, todas as filmadoras usavam fita de vídeo de um tipo ou de outro. Claro, isso não quer dizer que as coisas não tenham evoluído muito. As pessoas não estavam mais filmando na fita de vídeo original. O VHS foi substituído nas novas filmadoras pelos formatos de fita de 8mm. São o vídeo 8 e o High 8, que vinham em um cassete como este. É quase o mesmo contorno do VHS, mas é muito mais fino, tem qualidade superior, tem melhor tempo de execução em todos os aspectos, um formato melhor e as pessoas adoraram. Mas, apesar de ser melhor que o VHS, ainda era o formato de fita analógica. E esses têm limitações intrínsecas. A qualidade da imagem não é tão boa. Quando você copia de fita para fita, a qualidade da imagem fica ainda pior, e é inconveniente editar em um computador ou em um DEC. Então, conforme o mundo digitalizava tudo nos anos 90, a videocassete Washington certamente seguiria. E em 1994, eles anunciaram o Mini DV, que foi novamente uma melhoria na fita de 8mm em todos os sentidos concebíveis. A fita Mini DV era menor e mais fina do que a fita de 8mm, tinha quase o mesmo tempo de execução. Inicialmente, ela tinha uma imagem de qualidade superior, e você podia copiá-la de fita para fita sem degradá-la. Sem mencionar o fato de que você podia copiá-la para seu computador sem degradá-la no processo. O Mini DV se popularizou, eu acho, bem rápido, mas as câmeras em que ele entrou não eram terrivelmente revolucionárias na maior parte. Por exemplo, esta Canon DLI aqui tem formato de filmadora. Este era um modelo bem sofisticado do final dos anos 90. Provavelmente custou bastante quando foi lançado, mas também tem 3 CCTs, o que sempre foi uma opção muito cara. Era destinado a amadores de ponta ou profissionais de ponta. Mas, na maior parte, tem o formato de uma filmadora. Sabe, você coloca a fita ali, coloca sua mão aqui, tem seus controles de zoom ali. Nem é interessante que ela use essa fita, porque do final dos anos 90 até os anos 2000, você podia comprar toneladas de câmeras que usavam essa fita, muito baratas também. E elas gravavam uma imagem muito boa. Como acontece com qualquer formato, porém, escolher entrar nele no momento em que chegou ao mercado teve um custo, tanto literal quanto figurativamente. Qual foi a primeira câmera DV a chegar ao mercado? Não tenho certeza. Porque não tenho acesso a todas as publicações profissionais. Não sei como pesquisá-las, mas no mercado de consumo é bem claro. 1995, Sony DCR VX. Eu não tenho uma dessas por uma série de razões. Não menos importante porque elas são bem chatas como dispositivos, mas a maior delas é que elas simplesmente não saem de moda. Elas têm um tipo de status totêmico no mundo da videografia de skate, onde oferecem um monte de recursos que as tornaram muito eficazes antigamente para filmar alguém enquanto eles andam por um quarteirão inteiro. Outra razão pela qual não estou fazendo um vídeo sobre a VX-1000 é que, embora as pessoas digam que foi a primeira filmadora DV de consumo, acho que isso é meio enganoso para mim. Consumidor significa que você vai à Best Buy, ou acho que neste caso a Circuit City, e diz: quero gravar um vídeo do jogo de futebol do meu filho, e o cara te entrega essa coisa. Bem, a VX-1000 era mais próxima em conceito de uma dessas lá. É o que as pessoas chamam de câmera, prosumer. É meio que um meio termo entre uma câmera amadora e uma câmera profissional. Daí o nome. Agora, as pessoas vão debater o dia todo sobre se a palavra prosumer tem algum significado útil, mas você pode geralmente assumir que as câmeras prosumer não são aquelas que estão sendo vendidas aos pais para gravar partidas de futebol. A VX-1000 era definitivamente prosumer, então não acho que ela seja considerada a primeira filmadora DV de consumo por esse motivo. Estou pegando a outra leitura que você encontrará online, que é que a primeira filmadora DV de consumo foi a JVC GDV-U. Esta é a primeira vista. Parece um equipamento muito bem feito. Se você está curioso, isso não é tinta prateada, ou pode ser, mas pelo menos é sobre painéis de metal. Essa coisa toda parece ser feita de alumínio, pesa cerca de meio quilo, tem um ajuste e acabamento muito bons. Nada chacoalha ou flexiona. E você esperaria isso, porque quando eu disse antes que os primeiros adeptos são arrebatados, o que eu quis dizer é que isso custou $3.000. Em qualquer época da história, de $3.000 foi uma grana. Quer dizer, a câmera com a qual estou filmando isso pode fazer 6.000. Definitivamente não é destinado aos consumidores e custa apenas $2.000 NSRP. 3.000 é o dinheiro dos primeiros adeptos. Você simplesmente não vê esse preço, exceto em coisas que não estão prontas para produção em massa. Se você me perguntar. Imagino que em 1996, quando esse dispositivo foi lançado, ele não estava pronto para ser acelerado para a produção em larga escala. Eles estavam tendo dificuldade em fazer isso, mas a JVC queria ser a primeira empresa a ter algo DV nas prateleiras na frente dos consumidores, sendo vendido na Circuit City só para que pudessem colocar seu nome na boca dos compradores. Eu acho que os primeiros adeptos são uma parte crítica do marketing. Veja, você não pode se dar ao luxo de fazer algo pelos preços normais de varejo, digamos $250 a $1.250 por uma filmadora. Então você coloca uma que está a um preço absurdo e você está realmente perdendo dinheiro. Então os primeiros adeptos que precisam ter a coisa mais nova assim que estiver disponível, eles correm, compram, eles imediatamente sentem remorso do comprador. Então eles saem e começam a encontrar todos que podem, amigos, familiares, colegas de trabalho, e contam a eles sobre o quão legal essa coisa é e como. Quão fantástica é a câmera DV da JVC. Agora, meses depois, quando você está pronto para vender algo por $500 em vez de $3.000, esses colegas de trabalho e familiares vão à loja e pedem uma câmera JVC DV, como a que Bob tem. Isso é tudo especulação.
mas as evidências se encaixam. Se você me perguntar, por $3.000, essa coisa só era acessível em comparação com sua concorrência direta. Tanto a Sony quanto a Panasonic estavam no jogo neste momento. A VX1000 da Sony custava $4.200 MSRP e a da Panasonic não consigo encontrar um preço. Com base na especulação de mercado, parece que estava entre o $3.000 e o $504.000 também. Eu encontrei um catálogo, mas ele apenas diz ligue para saber o preço. É quando você sabe que é acessível. Então, comparado a ambos, este é o $1.000 mais barato, apenas $3.000 mais barato. Claro, as filmadoras de vídeo 8 e RAW 8 no mercado naquela época variavam de $400 a $1.200. E elas eram muito boas. Sim, elas não eram digitais. Mas se você estivesse gravando vídeos dos seus filhos, você realmente não sentiria falta dessa resolução extra. E se você está comprando essa coisa, tudo o que você realmente está recebendo é resolução extra. Mas falaremos mais sobre isso depois. Então, eu acho que essa câmera provavelmente foi uma venda bem difícil comparada com aquelas filmadoras Hi8 baratas estabelecidas. Mas além disso, você também pode estar comparando com a VX700 da Sony. Ela era cerca de $1.000 mais barata. Tinha apenas um CCD. Era uma câmera muito mais apropriada para levar para jogos de futebol. Então, se você estivesse comparando, por que você compraria esta? Bem, eu acho que é óbvio. Sua maior característica é que ela é pequena. À medida que os formatos de vídeo diminuíram, as câmeras de vídeo também diminuíram. Eu afirmei no meu vídeo sobre filmadoras de disco que décadas atrás, os fabricantes podiam ver que um dia estaríamos gravando vídeos em filmadoras do tamanho de um selo postal. E eles queriam tornar isso possível antes que a tecnologia existisse. Essas fitas irritantes ocupam tanto espaço, mas a Mini D era tão menor do que tudo o que veio antes dela, que você finalmente poderia fazer uma filmadora que realmente caberia no bolso. Acho que essa é a única razão pela qual alguém comprou isso. Porque é pequeno. Porque eu sou pequeno. Então, sobre isso, é pequeno, não é? Agora, por ser pequeno, é provável que seja apertado. E apertado não precisa significar difícil de usar. Não é difícil encontrar a extremidade comercial. Seria um redondo, então você pode parafusar filtros nele. Há um botão de instantâneo na frente, muito parecido com praticamente todas as filmadoras desta época. Bem na parte de trás, temos dois botões de controle. Um controle deslizante de zoom e um botão de liberação para a porta da fita. E esses são praticamente todos os controles visíveis na filmadora. Então, vamos tentar gravar para ligá-la e nada acontece. Mas para ser justo, é porque não tem bateria nela. Claro, isso é porque não há baterias funcionando para esta câmera, nem nunca mais haverá. Veja, se você tem uma câmera muito popular, ou talvez uma que ainda esteja sendo usada profissionalmente, como a Canon HCL, você ainda pode obter baterias para ela. Mas se você tem praticamente qualquer câmera de consumo, não pode. Ah, claro, você pode pesquisar online, você encontrará sites que lhe venderão algo. Mas é uma bateria que está parada em um depósito há 20 anos. E as células estão completamente mortas, assim como as que vieram com esta câmera. Elas manterão a carga por 30 segundos a 1 minuto e depois estragarão. E é claro que alguém vamos abrir a bateria e reconstruí-la. Claro, porque trabalhar com íons de lítio é muito seguro e nada tedioso. Mas eu tentei porque eles são obviamente apenas 18.650 lá. Mas não tive sucesso. Então, em vez disso, construí um simulacro de bateria com fios pendurados. Enfiei isso na câmera e depois conectei a uma fonte de alimentação de bancada. E claro, isso é horrível, mas pelo menos consegui fazer a câmera funcionar. Então, alguns dias depois, eu estava folheando o manual e descobri que na frente aqui, essa borracha que parece ter sido moldada aqui, na verdade, puxa para cima. E há um monte de conectores lá atrás. Entrada DC de microfone de áudio. Já afirmei muitas vezes que a maioria das filmadoras da história não tem conectores de energia CC direto. E em vez disso, você tem que colocar um simulacro de bateria aqui. E agora eu tenho uma coleção inteira de câmeras que tem conectores de energia CC. Realmente começando a parecer um caseiro de cavalo. Então, usando este cabo CC, posso ligar a câmera diretamente no carregador que veio com ela. E é isso que farei. O carregador, a propósito, é muito bom. Já que as baterias para esta câmera não são muito grandes. É meio que eu acho o menor que já vi para uma filmadora, na verdade. Ele permite que você carregue duas de uma vez. Esse é um recurso muito bom e não muito comum, mesmo com outras filmadoras que usam baterias muito pequenas. Enquanto falamos sobre essas baterias, deixe-me virar uma e mostrarei algo que acabei de aprender. Na parte inferior, há um pequeno interruptor. Este pequeno interruptor aqui. E você pode acioná-lo. Ele tem uma posição com um pequeno ponto vermelho e tem um 100, mas parece não fazer nada. Quando vi isso, pensei que talvez ele impedisse a bateria de carregar ou descarregar por algum motivo. Não sei por que você faria isso. Bem, mais tarde, ao folhear o manual, descobri que isso não é realmente um interruptor. É um pedaço de plástico com um detentor. Não há contatos elétricos atrás dele. Ele está lá apenas para que você possa lembrar qual das suas baterias está carregada. Se você tem um monte dessas coisas e as carrega antes do jogo de futebol do seu filho, e enquanto você está lá fora tirando, você continua trocando as da sua pochete. Se você se lembrar de manter essas posições na posição desligado toda vez que retirá-lo da câmera, então você saberá quando olhar na bolsa quais estão carregadas e quais não estão. É uma ótima solução, se você se lembrar de usá-lo. E eu acho que já vi isso em baterias de laptop dos anos 90 também. E fiquei igualmente perplexo quando vi lá. Agora eu tenho resposta. Então vamos em frente e energizar esta câmera. Claro, usá-la com o adaptador EC é uma droga porque ele se conecta na frente. Agora mesmo. Ela fica pendurada lá o tempo todo que você a usa, sem lugar para colocar a mão.
Ah, isso é ótimo. Tenho certeza de que havia lugares melhores para isso. Então agora vamos ligá-lo. E ainda assim, nada acontece. Vou te dar uma dica. A tampa da lente ainda está fechada. As filmadoras modernas podem abrir a tampa da lente com um pequeno solenoide, mas nesta era você tem que abri-la manualmente. Agora, a maneira como isso geralmente é feito é que haverá uma ligação saindo deste dial de controle, de modo que sobe aqui para frente. Então, quando você gira isso, ele abre a tampa da lente. Mas este não faz isso. Há uma ligação em algum lugar. Onde está? Ah, está aberto e ligado. Claro, não posso mostrar exatamente para você facilmente porque não tenho uma tela flip out e não posso simplesmente segurar o visor lá em cima. Na verdade, está funcionando muito melhor do que eu esperava. Então, de qualquer forma, agora que estamos ligados, vamos dar uma olhada em como funciona. Os controles básicos são bem diretos. No modo de gravação, você pressiona o botão Start Stop Record para iniciar e parar a gravação. Você desliza o controle de zoom para cima e para baixo para aplicar zoom. É isso. A maioria das pessoas não procura recursos além desses. Então, para elas, esta câmera foi tão fácil de usar quanto qualquer outra. Eu teria algumas filmagens aqui mostrando como é a qualidade do vídeo, mas infelizmente, a cabeça de gravação dessa coisa está destruída depois de 25 anos, então não consegui tirar nenhuma filmagem útil dela. Acredite em mim, se fosse nova e funcionasse perfeitamente, ela se pareceria com qualquer outra filmadora. Agora, por ser a primeira filmadora que cabe praticamente no bolso, assim como um dos primeiros modelos mini de já feitos, você pode imaginar que seria bem básica, mas na verdade, está no mesmo nível da maioria das filmadoras de médio alcance da época. Além do modo básico de gravação, a câmera também oferece um modo de 5 segundos, que faz um clipe de 5 segundos e depois para. Não tenho ideia para que serve isso. Há também modo de gravação com temporizador, que funciona exatamente como em uma câmera fotográfica. Você pressiona o botão de gravação e ela espera até 10 segundos antes de começar a gravar. E como na maioria das outras câmeras dessa época, você pode pressionar o botão de foto na frente e ele congelará a imagem atual em um buffer de quadros e gravará 2 ou 3 segundos dela em uma fita top. Não sei por que as filmadoras faziam isso, mas todas faziam isso. Abaixo do seletor de modo, há outro que dá acesso a várias configurações: foco, exposição, balanço de branco e o chamado Pro. Que você pensaria ser um modo de configurações profissional, dá a você controle manual e extra, mas na verdade é uma abreviação de efeito de produção, que abordaremos mais tarde. Finalmente, na parte superior, há um modo automático que automatiza tudo. A interface do usuário para esses controles não é ruim. Apesar da câmera ser tão compacta, há designs melhores. Meu vídeo sobre o CCDT R500 da Sony, por exemplo, mostra alguns designs excelentes para controles manuais em filmadoras. Este não é um destaque se é isso que você está fazendo, mas se você quisesse controle manual, você poderia ter comprado o VX1000 pelo que não é nada ruim. Por exemplo, ao definir o dial de ajuste para foco, você pode segurar o botão Set e usar o controle deslizante de zoom para ajustar o foco suavemente para dentro e para fora. Você pode fazer a mesma coisa para a exposição e em seguida para balanço de branco, pressionar Set abre um menu e em seguida você pode selecionar uma predefinição do balanço de branco usando o controle deslizante de zoom. É assim que os menus em geral funcionam. Nesta filmadora, há um botão de menu. Na verdade, ele fica em cima e fica escondido até você abrir o visor. É um lugar bem ruim para ele, mas acho que eles simplesmente não conseguiram encontrar outro lugar para colocá-lo que não comprometesse a estética. O menu não tem muitas coisas, mas há algumas coisas que vale a pena mencionar. Há uma opção chamada Wide, que era bem comum em filmadoras DV. O que isso faz é colocar a imagem em um modo anamórfico de 16:9. Então ele comprime a imagem para que ela pareça correta quando esticada para caber em uma tela widescreen. Então ele define um sinalizador no vídeo gravado que diz a qualquer tela compatível para esticá-la para widescreen ou comprimi-la para letterbox. A opção diz é a abreviação de estabilização digital de imagem. Esta é interessante porque não sei como funciona. As filmadoras modernas frequentemente têm estabilização óptica de imagem. O conceito lá é simples. Não, é realmente sofisticado. Mas basicamente, sempre que a câmera se move, os elementos ópticos da lente se movem na direção oposta, e isso faz com que eles neutralizem o movimento movendo a imagem conforme a câmera se move. Este é um truque muito legal, mas depende da existência de acelerômetros MEMS, que eu acho que não existia em 1996. Então, como isso detectaria o movimento? Eu não sei. Além disso, a estabilização digital de imagem sugere que está fazendo um efeito de estabilizador de distorção, como o filme Zapruder, onde a imagem capturada real é maior do que realmente salva na fita e está se movendo para neutralizar o movimento delay. Ideia legal, mas isso era possível em 1996? Eles tinham processadores tão rápidos? Parece loucura para mim. Há uma outra opção interessante aqui no submenu do sistema, onde você pode definir o modo de cena. O que isso faz é alterar a funcionalidade do controle de 5 segundos no dial de modo. A primeira opção faz com que ele grave clipes de 5 segundos. Como eu disse, a segunda faz a mesma coisa, mas faz o crossfade entre eles. Eu explicarei como isso é possível mais tarde. A terceira, anima-tows para fazer stop motion. Toda vez que você pressiona o botão Start Stop, ele grava 1/8 de segundo, e então para. É estranho que esse tipo de recurso esteja em uma câmera com esse tipo de estilo de luxo e preço, mas acho que foi porque esse tipo de coisa foi possível graças à Mini DV, que tinha controle de edição preciso de quadro. E eles queriam colocar isso aqui como uma demonstração. Voltando ao dial de controle, a última configuração,
O modo profissional dá acesso a todos aqueles efeitos cafonas de filmadora dos anos 90. É onde você encontra seu tom sépia e seu modo estroboscópico. Provavelmente é um mosaico lá que eu simplesmente não encontrei, mas também dá acesso a fade. E esses são interessantes. Fade to Black é um recurso que está em câmeras de vídeo desde os anos 70. Agora, isso adiciona fade para branco, o que não é tão impressionante, mas também adiciona um monte de crossfades, onde quando você começa a gravar, ele pode fazer crossfade com o clipe anterior que você gravou. Isso parece impossível a menos que a câmera tenha um buffer de vídeo de vários segundos, mas ela não faz isso. Em vez disso, toda vez que você clica em parar, ele congela o quadro atual em um buffer de quadros. Então, quando você clica em gravar novamente, ele começa a gravar aquele quadro estático e então faz um crossfade na nova imagem em movimento. Então, quando você assiste ao vídeo novamente, toda vez que ele faz um fade, você o vê congelar e então fazer um fade na nova imagem. Mas esse era um efeito bem legal em 1996. Então acho que o bônus é que se você desligar a câmera, ela perde conteúdo do buffer de quadro C. Então, se você quiser fazer uma longa série de corte, todos com esses efeitos de crossfade, você tem que manter a câmera ligada o tempo todo, o que por razões que discutiremos mais tarde, foi difícil. Então, há alguns outros efeitos visuais lá, mas nada impressionante. Apenas travessuras de filmadoras dos anos 90. Vamos passar para elementos mais exclusivos. O modo de reprodução faz exatamente o que diz na lata. Mas onde estão os controles de reprodução? Reproduzir, pausar, etc. Onde eles estão se escondendo? Eles não estão sob o visor, eles estão aqui embaixo. E não, isso não sai. Você não pode virar para cima, não pode tirar. Fica bem ali. E claro, embora você possa recolher o visor, se estiver jogando conectado a uma TV, se estiver fazendo isso no campo, o visor não funciona dessa forma. Então você tem que puxá-lo para abrir, transformando a câmera neste ridículo bloco de Tetris. Há muitas maneiras de resolver esse problema, maneiras que outros fabricantes escolheram para quase todas as outras filmadoras já feitas. Mas acho que a JVC acordou hoje e escolheu a violência. Esta é uma daquelas decisões que sinto que deveriam ter sido tomadas, porque eles queriam fazer a câmera parecer um retângulo mágico e perfeito. Mas ela não sobrevive ao contato com nenhum caso de uso real. Assim que você vai usar essa coisa, ela começa a parecer uma pilha ridícula de lixo. Agora, se você quisesse assistir ao seu vídeo em uma TV, isso é possível. Mas como expliquei antes, quase ninguém comprou um videocassete que tocasse algo diferente de fita VHS, o que significava que se você fosse reproduzir vídeo 8RI 8 ou Mini DV, você teria que conectar sua filmadora à sua TV para fazer isso. Este aqui é seu conector AV. Por cerca de 15 anos, isso é o que tudo usava para AV. É um plug de fone de ouvido de 3,5 mm que se adapta a 3 RKI. Ou se sua câmera for ruim, ou você não conseguir encontrar a certa, 2 RKIs. Este cabo é ridículo e trágico, porque Mini DV deveria levar vídeo de alta qualidade para as massas. E, de fato, esta câmera quase certamente grava vídeos fantásticos. Mas esta é a única maneira de obtê-lo. Assistir DV em composto estava jogando fora muita qualidade de imagem. Então, qual é a solução? Certamente havia uma solução, certo? Este é o dock da câmera, e é meio robusto. A solução da JVC para não ter feito essa câmera grande o suficiente para conter todos os seus componentes necessários foi externalizá-los nessa coisa. Isso em si não é tão incomum. Há muitas câmeras que têm docks, mas esta é bem robusta. E usá-la é muito mais violento do que você esperaria. Você coloca a filmadora no dock, mas isso não é o suficiente para engatá-la porque, veja, na parte inferior, há uma tampa deslizante. E por algum motivo, a JVC não conseguiu descobrir uma maneira de abrir isso automaticamente. Então, em vez disso, você a coloca aqui. E então você aciona essa alavanca como um ferrolho de rifle. E quando você quiser removê-la, você tem que pressionar essa liberação que estoura essa enorme mola interna. É como operar um M1 Garand. Agora, mesmo com essa coisa acoplada ao seu receptor militarista, você não obtém muito na frente. Ela tem versões maiores dos mesmos controles de reprodução que estão na câmera, claro. Agora, aqui atrás, você tem um vídeo, então pelo menos tem isso. Na frente, há um conector de edição. E você pode conectar isso a uma porta de pausa remota compatível em um videocassete. A ideia aqui é que quando você aperta play aqui, o videocassete começa a gravar. E quando você aperta pause aqui, ele pausa a gravação. Dessa forma, você pode montar uma série de clipes em uma fita VHS. Agora o legal sobre isso é que se o seu videocassete demorar mais para começar a gravar do que o esperado, você pode calibrá-lo para que, quando você apertar play, ele espere 100 milissegundos ou o que for para o seu videocassete realmente sair da pausa e começar a rodar antes de começar a tocar. Aqui é um recurso bem legal. Não tenho certeza se era algo especial aqui, mas eu nunca tinha visto antes. Na parte de trás temos essa coisa chamada J-Lip, que era quase como um protótipo Firewire. Era uma interface serial que você podia conectar ao seu PC. Então você poderia fazer tipo edição remota sofisticada a partir de software. Você poderia puxar tipo imagens estáticas individuais sobre ele. Esse tipo de coisa, mas não tão bom quanto o Firewire. Finalmente, na parte da frente você tem o recurso mais útil de todo o dock, o receptor infravermelho. Se você consegue acreditar nisso, esta filmadora não tem funcionalidade de controle remoto. Eu pensei que isso aqui fosse um receptor infravermelho para um controle remoto, mas o manual diz que é um sensor de balanço de branco. É estranho que não seja branco leitoso como todos os outros que já vi, mas é o que é. Você não pode controlar esta câmera remotamente.
É por isso que ela tem uma função de temporizador, algo que nunca vi em nenhuma outra filmadora, porque quase todas as outras filmadoras que vi têm um receptor infravermelho. Então, em vez de ter que apertar o botão, e então correr e se preparar para começar a gravar, você apenas recua e aperta o botão de gravação no controle remoto. É um recurso selvagem para ter deixado de fora, mas de qualquer forma, uma vez que você tem essa coisa de volta para casa encaixada, você pode pelo menos fazer muitas coisas com o controle remoto. Agora, eu não tenho controle remoto, mas pelo menos tenho um manual. Além de deixar você sentar no seu sofá para reproduzir seus vídeos enquanto essa coisa está conectada à sua TV, ele também dá acesso a um monte de funções de edição. Você tem seu quadro congelado, você tem seu punch-in, punch-out, insert, edição, esse tipo de coisa. Dublagem de áudio. Acho que, além disso, você pode executar alguns efeitos de pós-produção. Nada demais. São basicamente os efeitos bobos dos anos 90 que já estão na câmera, o tom sépia, o estroboscópio, etc. É legal que você possa fazê-los na pós em vez de quando estiver gravando o vídeo. Gosto da ideia de que, 20 anos depois, você pode realmente ter uma cópia limpa da sua fita em vez daquela em que você inexplicavelmente colocou um efeito de mosaico. Também há a capacidade de aumentar o zoom digitalmente e fazer panorâmicas na pós. E, claro, você perde qualidade fazendo isso, mas esse é um recurso muito legal. Então, o dock e o controle remoto certamente adicionam muita capacidade a esta câmera. E você também pode colocar essa coisa embaixo da sua TV, conectada à sua TV permanentemente. E então, quando você chega em casa da sua partida de futebol ou algo assim, você simplesmente bate essa coisa no chão, senta no seu sofá e usa o controle remoto para operá-la. Assim como um videocassete, exceto que tem um ventilador. Não é o ventilador mais barulhento do mundo. Quer dizer, talvez fosse mais silencioso quando era novo, mas não sei se já ouvi. Por um receptor ave enorme que minha namorada comprou. Tipo ano passado. Nunca vi nada que eu possa pensar que fique embaixo de uma TV e tem um ventilador. Por que você vai ouvir o ventilador sobre a TV? Eu prometo. Então a ideia de um ventilador aqui, onde você provavelmente vai ouvir sobre sua TV, é uma decisão maluca. Mas fica mais maluca por dois motivos. O primeiro é que não há saídas de ar. Sim, há uma entrada, mas não há saídas de ar em lugar nenhum. O que significa que a única maneira de isso funcionar é o ar entrar aqui e depois ser soprado pelos furos no RCA, as rachaduras no gabinete e o slot para a alavanca. Que designs monstruosos! Algo assim. Mas a outra coisa maluca é que esse ventilador não é para resfriar o dock. Eu já vi essa coisa. Não tem muita coisa lá dentro. Há alguns microcontroladores para manuseio, como os botões aqui e recebimento dos sinais infravermelhóis. Nada que deva exigir resfriamento ativo. Não, isso é para resfriar a câmera. Assim como as câmeras sem espelho de hoje, isso não foi projetado para dissipar calor de forma eficaz. Então, há um aviso no manual dizendo que, se você for usar essa coisa por muito tempo para reprodução, não a coloque desse lado. O lado que a JVC projetou para ficar no dock. Então o dock está puxando ar para dentro aqui, soprando-o sob o suporte de plástico em que a câmera está apoiada, tentando resfriá-lo, e em seguida, expelindo o ar ligeiramente aquecido pelas rachaduras e fendas ao redor do gabinete. Quem fez isso precisa ir para a cadeia. O que é essa coisa? A JVC contratou um cara? O manual também diz que se você não tiver o dock, pode usar o suporte vertical que veio com a câmera. E esse é outro tipo de reconhecimento tácito dos problemas de design dessa coisa. Eu não tenho esse suporte, mas é basicamente um pequeno suporte de plástico que segura a câmera assim. Porque senão, se você colocar em uma superfície de ser, use o temporizador, ela vai cair. Então eles incluíram esse pequeno suporte de plástico com essas coisas. Acho que você deve levar para qualquer lugar caso queira usar a câmera assim. E para diminuir a dor, eles também fizeram um envoltório para os cabos Alvem. Acho que é melhor. Porque eles não podiam simplesmente ter um pé dobrável aqui é uma incógnita. Agora, a essa altura, um monte de gente está começando a ficar realmente desconfortável porque não está aqui. Está faltando. Sabe o que está ali na câmera? Não está na câmera. Eles pensaram que poderia estar no dock, mas não está no dock. Onde está o Firewire? As filmadoras de TV têm Firewire, então você pode conectá-las a outra filmadora, ou a um deck, ou a um PC, ou a um iMac, e obter o vídeo digitalmente sem perda. Esta não tem. Não tem. Não há porta Firewire. Não é segredo. Não há adaptador. Não há dock extra. Ela simplesmente não tem. Então, naquela época, não havia como recuperar seu vídeo digitalmente depois de gravá-lo. Não tenho mais comentários. Simplesmente não há Firewire. Agora, com todos esses recursos e a nova tecnologia, você provavelmente poderia imaginar que essa coisa consumia baterias rapidamente. Especialmente considerando o quão pequenas elas são. E isso parece ser verdade, porque a JVC também produziu isso. O punho de energia QV 777. Para pessoas que precisam de quantidades gratuitas de energia. É o nome mais ridículo possível. Assim como os punhos de bateria para câmeras ECR modernas, isso adiciona a capacidade de usar duas baterias ao mesmo tempo. Você pode abrir isso aqui, colocar um cara assim. Coloque um cara assim. Então você pega essa porta da bateria, que sai completamente e meio que coloca lá e... Sim, aí vamos nós. Agora, uma coisa meio boba é que, embora isso permita que você use duas baterias, você também tem que usar duas baterias nela. Porque embora a voltagem nativa das baterias desta câmera seja de 3,7 volts, isso não vai para o compartimento da bateria. Ele vai para o conector DC na frente. E isso espera 6 volts, o que você não consegue tirar de uma célula. Não é realmente um problema, mas é meio bobo.
Outra coisa que isso oferece é uma alça de mão como qualquer outra filmadora no mercado. E muitas pessoas estão percebendo quão desconfortáveis isso as estava deixando. De repente, essa coisa é um pedaço de manteiga de US$ 3.000. Não é exatamente liso como o iPhone, mas se suas mãos estivessem um pouco gordurosas, isso poderia facilmente sair delas e quebrar seus últimos 4 contra-cheques em pedaços nos ladrilhos do seu pátio. Claro, eles têm uma alça de pulso aqui, mas qualquer um que teve um Wii pode dizer que elas estão longe de serem infalíveis. Tudo sob o punho de força parece e é barato. Tudo nele é feito para o menor custo possível, e você pode quebrá-lo a qualquer momento. Acho que é porque a JVC não queria realmente fazer isso. Acho que esses são recursos que eles realmente não queriam colocar na câmera porque queriam que ela parecesse bonita, elegante e mágica. E então, no último segundo, eles descobriram que era inutilizável, que as baterias eram muito pequenas e que sem uma alça você poderia derrubar a coisa. E eles tiveram que correr para consertar isso no último segundo. Eles provavelmente tiveram uma grande briga por isso, e então apressaram essa coisa porque eles realmente deveriam ter colocado uma porta S-Video na câmera, como todas as outras câmeras no mercado. Mas em vez disso, eles tiveram que colocar esses recursos em componentes extras, componentes que não eram baratos. Essa coisa custa $90 por esse pedaço horrível de plástico do AliExpress. Isso reflete como os smartphones são projetados para ter uma boa aparência, embora nenhum deles vá realmente ser usado sem uma capa. Eles são projetados para ficarem bonitos na embalagem, bonitos no marketing. Quando você compra você imediatamente o coloca na capa para que possa realmente usá-lo sem destruí-lo. Se você tiver alguma dúvida sobre se essa coisa foi uma decisão de última hora que os designers da JVC relutantemente concordaram em fazer antes que essa coisa chegasse ao mercado, deixe-me mostrar como ela se conecta. Conforme estabelecido, esse plug vai para o conector DC na frente da câmera. No entanto, o conector DC é coberto por uma aba de borracha. E mesmo se você abrir a aba de borracha, não há nenhum lugar onde você possa colocá-lo onde não interfira na pegada. Quando eu comprei essa coisa pela primeira vez, eu lutei para montá-la. Veja, você tem que pegar esses pequenos ganchos de metal e colocá-los nessas pequenas ranhuras, e eles realmente não se encaixam porque essas ranhuras são destinadas ao dock, não para essa coisa. E então você vai balançar isso para dentro, mas a aba de borracha não vai passar por baixo dessa saliência de plástico aqui. Então eu lutei com isso. Eu tentei empurrá-lo, tentei dobrar isso para baixo e tentei dobrá-lo aqui, e eu estava ficando tão bravo. E então eu abri a caixa novamente e encontrei escondido atrás de uma aba na caixa as instruções. E as instruções me deixaram ainda mais irritado. As instruções dizem que você deve apenas arrancar a capa de borracha da câmera. Você está vendo isso? Tipo, isso é real? Não importa o ano. Isso é um pouco. O produto JVC faz isso, mas funciona. Você pega a capa de borracha e você... Oh, isso é tão ruim. Parece que você está destruindo. E você está um pouco. Quer dizer, é PVC. Não é como se fosse silicone ou algo assim. Se você fizer isso muitas vezes, ele será destruído. E agora, é claro, você sabe, seus conectores estão expostos aqui. Sem capa de borracha para ele. Quer dizer, olhe para isso. Seu dedo repousa no conector de energia. Não há mais uma pegada de borracha aqui para colocar seu dedo. Quer dizer, essa coisa, isso não funciona. Isso foi projetado para adicionar recursos necessários a esta câmera. E não funciona. Também parece horrível. Mas aí você sabe, agora você tem a câmera pela qual pagou. Aqui está a câmera finalizada que você deveria ter recebido em primeiro lugar. E se eles tivessem integrado esses recursos na câmera original, em vez de hesitar, em vez de ver claramente o que precisavam fazer, e se recusar a fazer por orgulho ou algo assim, então isso poderia ter sido bom. Mas em vez disso, é horrível. E acho que essa é a história desta câmera. Felizmente, a capa de borracha não está estragada. Você pode colocá-la de volta. Você só precisa pegar essas pequenas coisas de PVC e meio que empurrá-las lá. E então elas se dobram e você tem que fazer de novo. E você, pega uma ferramenta como uma chave de fenda ou algo assim e a empurra lá. É simplesmente horrível. Funcionou. Eventualmente, consegui colocar a coisa de volta, mas a sensação na boca de toda a experiência é simplesmente horrível. Isso é o que eu chamo de um produto de joalheria. Sim, é uma filmadora funcional. Mas todo o seu design é feito para fazer o usuário se sentir. Os painéis de metal, os controles ocultos, o impossivelmente compacto. Tudo é feito para fazer com que pareça menos uma ferramenta e mais uma declaração de moda. Este não é um comentário sobre os hábitos de compra das mulheres especificamente. Claro, houve um grande impulso de gênero no marketing para essa coisa, mas independentemente dos papéis de gênero, todos compram produtos de joalheria. Nerds comprarão switches de rede e servidores que não têm utilidade para eles. E caras hipermasculinos comprarão caminhões muito altos que nunca sairão da estrada. Essas coisas parecem ferramentas, mas na verdade são significantes de riqueza. Essa coisa foi projetada para parecer futurística, perfeita e cara. E acho que no processo de fazer isso, a JVC cortou alguns recursos que realmente precisava. Então isso foi ótimo para eles porque não precisaram colocar essas coisas no material de marketing. Você só vê isso nas fotos do produto. Então você compra e imediatamente tem que comprar isso. Não sei se isso necessariamente importa, porque não sei se a JVC se importava se isso era utilizável ou não. Bem, é bem banal a essa altura dizer que as formas devem seguir a função.
A JVC poderia ter feito uma câmera muito melhor se eles simplesmente colocassem essas coisas nela desde o início. Por outro lado, esse formato, que eu chamo de maço de cigarro, se tornou bem popular. Por exemplo, alguns anos depois, em 1998, a Sony estava vendendo esse cara aqui, a DCR-TC10, que é, de muitas maneiras, praticamente a mesma câmera. E eu acho que foi aí que esse design começou. Eu não acredito que alguém tenha feito algo assim para fita de 8mm. Eu posso estar errado, mas eu certamente não vi. Os controles de zoom na lateral, em vez de na parte de trás. Os controles de reprodução estão na parte de trás, em vez da lateral. E os controles ágeis estão na lateral, em vez da parte da frente. É bem parecido com girar o DV 190 graus, mas também colocar todas essas coisas em locais mais sensatos. Ele também tem uma alça de mão e um LCD flip out, algo que já era popular em meados dos anos 90. E eu tenho que assumir que a JTC simplesmente decidiu que não era elegante o suficiente para esse cara. Mas se tivessem adicionado uma, teria tornado esta câmera muito melhor. Há algumas outras coisas interessantes sobre esta câmera, mas isso é material para outro vídeo. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre a bateria inatingível para esta coisa. Não sei se isso sairá quando este sair. Isso prova, no entanto, que a JTC acertou em cheio ao inventar um novo fator de forma, o que é uma coisa muito difícil de fazer. As empresas de filmadoras lançam coisas estranhas como esta o tempo todo, e a maioria delas não pega. Todo mundo simplesmente volta ao seu formato padrão de filmadora. Mas desta vez aconteceu, e as pessoas começaram a clonar o que a GVC tinha feito. Este é um marco zero para uma revolução no design de filmadoras que persistiu até a era totalmente digital. As primeiras câmeras de ação, antes da GoPro e outras coisas, eram essas coisas do tipo pistola com LCD flip out, que são basicamente modeladas a partir disso. Então, a JVC fez um ótimo trabalho com este teto de design. Eles foram um pouco mais longe e fizeram esse som. Eles teriam feito uma câmera fantástica em vez de apenas uma linda. Então esse é o fim da história. Se você gostou disso, seria legal. Se você pudesse se inscrever, me diga que você gosta desse tipo de coisa. Eu farei mais disso. Se você realmente gostou, seria legal se você pudesse se inscrever no meu Patreon. Eu preciso de muito dinheiro para comprar coisas estranhas como essa no eBay, tenho que admitir. E todo mundo no Patreon tem realmente me ajudado com isso. Então, se você também pudesse, seria fantástico. Todas as pessoas que têm me ajudado até agora no Patreon, muito obrigado. Aqui estão algumas dessas pessoas, muito grato a todos vocês e a todos os outros. Obrigado por assistir.